Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius de Almeida. Vamos dar continuidade então à nossa conversa sobre direito processual constitucional, focando nos remédios constitucionais. Mas antes da gente começar, fica aquele convite, se você quiser conhecer o perfil do Instagram que eu criei com dicas jurídicas, que é o Juris Entendendo. Tudo bem? Mas vamos lá. Nesse vídeo aqui de hoje, eu quero bater um papo com vocês rapidinho sobre o remédio constitucional do habeas corpus. Cara, extremamente importante na prática forense, acompanha a evolução histórica do direito brasileiro. E lembrando que isso aqui é um vídeo de revisão rápida. A gente quer ter uma visão global sobre esse instituto. Então eu vou evitar aprofundar em alguns tópicos, pontuando assim de forma conceitual e breve sobre como é que é um olhar geral dentro desse remédio constitucional, tá? Então vamos começar logo por um conceito, né? Vamos apresentar o que é o habeas corpus. Olha, a gente pode entender o habeas corpus como um remédio constitucional que busca tutelar o direito de locomoção, o direito de ir e vir. Quando esse direito de locomoção, o direito de ir e vir, se encontrar ou violado, ou então na iminência de ser violado, ameaçado em razão da prática de um ato ilegal ou com abuso de poder. Então, diante da ilegalidade, a ilegalidade de ameaça ou violação ao direito de ir e vir, abre em tese a possibilidade de impetração do habeas corpus. Então vamos lá, começando. O primeiro ponto importante, depois que a gente passa do conceito, é sabermos onde nós vamos encontrar o habeas corpus no nosso vade-mecum. E a base normativa do habeas corpus, primeiro, está lá na Constituição. Está lá no artigo 5º, inciso 68 do texto constitucional. Sendo que o seu procedimento será previsto, regulamentado no artigo 647 do CPP, Código de Processo Penal. Lembrando que por mais que está lá no CPP, o habeas corpus não é um remédio constitucional exclusivo da galera do penal processo penal. Há plenamente possível hipóteses onde representa violação do direito de ir e vir em decorrência de um ato ilegal, seja ameaça ou efetivamente violado, que esteja relacionado a outro campo do direito, como por exemplo direito civil. E há sim possibilidade de usar o habeas corpus nessas situações, tá bom? Então não é exclusividade do âmbito criminal. Mas vamos lá, quando a gente vai estudar habeas corpus, a doutrina vai apresentar para a gente diversas classificações, maneiras como você pode ver o habeas corpus. Eu trouxe aqui 3 classificações para vocês, que são as mais usuais. Então vamos lá, primeiro você pode ver o habeas corpus como repressivo ou liberatório. O habeas corpus repressivo ou liberatório é justamente quando você impetra o habeas corpus diante de uma situação onde a pessoa ela está com o seu direito de ir e vir efetivamente violado. Por exemplo, a pessoa já está presa de forma ilegal. E aí você busca justamente repreender esse ato ilegal. Ou então libertar um indivíduo que está tendo seu direito de ir e vir prejudicado. Nos HCs repressivos, nós requeremos, ou então, melhor dizendo, o juiz concede um alvará de soltura. Está lá no artigo 660, parágrafo 1º. Agora, quando nós estamos diante de uma situação de ameaça, iminente ameaça ao direito de ir e vir, ou seja, não há efetivamente, por exemplo, a restrição, a pessoa não foi presa ilegalmente, mas está na ameaça de ser presa de forma ilegal, nós impetramos com um HC preventivo, no qual o juiz ele irá conceder um salvo-conduto, que está lá no artigo 660, parágrafo 4º. Aí, assim, a doutrina também vai dizer o seguinte, quando vai mencionar do repressivo e preventivo, que o HC ele também pode ser prolifático, ou também chamado de trancativo. E como seu próprio nome diz, ele serve para trancar ação penal. É o HC que você impetra para trancar ação penal. Seja no momento que está ainda em investigação, para impedir a propositura, ou seja quando já tiver a ação penal proposta. Tranquilo? Outra forma de você ver também o habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser dispositivo ou então inquisitivo. O que é isso? O habeas corpus dispositivo é a regra geral. É quando uma pessoa ela impetra com o habeas corpus, ela busca o Poder Judiciário, ela provoca o órgão do Poder Judiciário. Enquanto o artigo 654, parágrafo 2º, vai criar a possibilidade do juiz conceder o habeas corpus independentemente de provocação.
Ou seja, o juiz ele vai poder conceder o habeas corpus de ofício. E quando nós estamos diante dessa situação, do artigo 654, parágrafo 2º, o HC concedido de ofício, nós estamos diante de um habeas corpus inquisitivo. Beleza? Legal? Agora, continuando, outra forma de você também dar um bizu no habeas corpus é que o habeas corpus ele pode ser individual, individual plurimo e coletivo. O HC individual, que também seria a regra, é quando você individualiza, você qualifica aquele indivíduo que está tendo o seu direito de ir e vir ameaçado ou efetivamente violado. É você impetrar um habeas corpus e dizer, juiz, olha, é o fulano que está prejudicado aqui no rolê. Enquanto o individual plurimo, lá do artigo 654, parágrafo 1º, é quando você individualiza mais de uma pessoa em um mesmo habeas corpus. Ou seja, você impetra com habeas corpus e diz, juiz, é o fulano e o beltrano que estão com seu direito de ir e vir restringidos por um ato ilegal. Tranquilo? No individual, seja individual normal, seja o individual plurimo, nós temos, como o próprio nome diz, a personificação, a individualização do indivíduo. Agora, nós temos uma outra maneira de habeas corpus, que é o habeas corpus coletivo. E assim, um ponto importante, a jurisprudência, melhor dizendo, eles têm tipo um pouquinho de receio, sabe, de aceitar essa figura do HC coletivo. Porque o HC coletivo, nós não individualizamos aquela pessoa, que é o paciente, que a gente chama, aquela pessoa que nós queremos proteger o seu direito de ir e vir. No HC coletivo, como seu próprio nome diz, ele atinge uma coletividade de indivíduos. Nós buscamos proteger o direito de ir e vir de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que elas sim têm características em comum, que as ligam. Há uma característica que é possível você determinar elas. É dizer assim, olha, todo mundo que tem isso, 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 deve ser beneficiado com esse HC coletivo. Então, o HC coletivo, nós não temos a individualização do paciente, aquele que a gente quer proteger o direito de ir e vir. Mas, em si, há um grupo determinável. Como eu falei agora há pouco, a jurisprudência, sabe, fica meio pé para trás, fala assim, putz, melhor não aceitar. Todavia, nós temos bons exemplos recentes por parte dos tribunais superiores, STF e STJ, da admissão da figura do HC coletivo, que é esses aí que vocês estão vendo na tela. Estou até impedindo aqui para você ver certinho um último, tá? Peço até desculpas aí. Mas os tribunais superiores, como eu disse, eles têm admitido de forma tímida, de forma excepcional, mas sim vem aceitando, ao ponto que cada tempo que passa fortalece mais a possibilidade de afirmarmos da existência sim de um HC coletivo, porque no final das contas temos bons exemplos aí. Beleza? Olha, eu quero falar também um pouco do procedimento do habeas corpus. E antes da gente falar do procedimento, é importante a gente dizer quem são, lembrarmos, melhor dizendo, quem são os jogadores aqui nesse remédio constitucional. E quando a gente fala em habeas corpus, nós temos como personagens o paciente, o impetrante, o impetrado e o detentor. E assim, quem que é cada um? O paciente é justamente aquela pessoa que tem o seu direito de locomoção ameaçado ou efetivamente violado por um ato ilegal, por uma ilegalidade. É justamente aquele que está sendo prejudicado na história. Agora, uma coisa importante que a doutrina de jurisprudência vai dizer é o seguinte: pessoa jurídica não pode ser paciente em habeas corpus. Não há possibilidade de você afirmar que pessoa jurídica possa ter o seu direito de locomoção prejudicado, com isso justifica a impetração desse remédio constitucional. Portanto, paciente só pode ser pessoa física. Legal? Continuando. E quem é um impetrante? O impetrante é aquele que justamente faz o habeas corpus e impetra perante a autoridade judiciária competente. É aquele que socorre até o Poder Judiciário, aquele que vai lá, bate no Poder Judiciário e fala, ó, Judiciário, vem aqui denunciar uma situação. O impetrante, então, é aquele que movimenta o Poder Judiciário com a impetração do habeas corpus. E com isso a gente consegue puxar uma característica importante desse remédio constitucional.
o habeas corpus, ele não é uma ação constitucional personalíssima. Existe perfeitamente a possibilidade de uma pessoa impetrar um habeas corpus em favor de um terceiro. Então, a figura do paciente e o impetrante, eles não precisam ser obrigatoriamente a mesma. Não precisa ser a mesma pessoa. Você, tomando conhecimento de uma ilegalidade que viola o direito de ir e vir de uma pessoa, você pode impetrar, em tese, o habeas corpus em favor desse terceiro. E aí, quem pode figurar impetrante pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Olha o que eu acabei de comentar, para você não cair em pegadinha. Pessoa jurídica não pode ser protegida por um habeas corpus, tutelada por um habeas corpus, mas ela pode impetrar um habeas corpus em favor de um paciente, pessoa física. Tranquilo? Atenção nisso. Mas vamos lá. Sobre o impetrante, o CPC vai trazer umas coisas bem interessantes. Primeiro, é que, como a gente vai ver daqui a pouco, quando você impetra com HC, você precisa assinar, você como impetrante. Mas o artigo 654, parágrafo 1º, a linha C, vai dizer o seguinte: caso a pessoa ela não consiga assinar o habeas corpus, por exemplo, uma pessoa analfabeta, alguém poderá assinar o seu rogo, alguém poderá assinar por ela, sendo que existe a obrigatoriedade também de informar o endereço tanto do impetrante como da pessoa que assinou. Ok? Outra coisa que o CPP menciona, e também a lei orgânica vai mencionar: Ministério Público pode impetrar habeas corpus em favor de terceiros. E além do Ministério Público, a lei orgânica da Defensoria Pública também permite que a Defensoria Pública, enquanto instituição, possa também configurar no papel de impetrante. Legal? Agora, continuando, vamos relembrar o que comentamos agora há pouco. É possível o juiz conceder habeas corpus de ofício, sem a necessidade de provocação, com previsão lá no artigo 654, parágrafo 2º. Beleza, gente? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Como eu falei, o negócio aqui é revisão, então a gente vai evitar em aprofundar dentro de cada um desses tópicos. Mas vamos lá, continuando. Quem que é o impetrado? O impetrado é o vilão da história. É o cara que criou toda essa dor de cabeça. É justamente aquela autoridade coatora que, por um ato de ilegalidade, ameaça ou então efetivamente violou o direito de ir e vir. Como eu disse, é o cara que criou toda essa situação de infortúnio. Então, o impetrado é a autoridade coatora. Por exemplo, o delegado, o diretor de um estabelecimento prisional, um juiz, tudo depende do caso concreto, mas é aquele que acaba, por uma ilegalidade, violando a liberdade de locomoção. Ponto importante que a doutrina majoritária vai dizer para a gente. Quando nós lemos o CPP, fazendo aquela leitura rápida, faz entender que só pode ser impetrado, só pode ser autoridade coatora, agente público, servidor público. Só eles. Só que a doutrina majoritária, até com base naquilo que nós estudamos em direito constitucional, direitos humanos, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a doutrina majoritária vai dizer que o particular pode sim configurar como um impetrado. O particular pode ser uma autoridade coatora. E até a doutrina vai citar para a gente aquele exemplo de internação compulsória em uma clínica, um hospital particular. Então, com base na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o particular também pode sofrer um habeas corpus, ser classificado como uma autoridade coatora. Beleza? E também quando a gente vai ler lá o CPP, surge a figura do detentor. E o detentor é bem simples. É simplesmente o cara que executa as ordens. É o mero executor da ordem. Então vamos imaginar o seguinte: um juiz, diante de um caso concreto, ele por ilegalidade determina a prisão de uma pessoa. E aí quem vai cumprir isso, prender aquela pessoa, é classificado como detentor. Ok? Mas vamos lá, em quais situações cabe o habeas corpus? Pô, fácil, né, cara? Toda vez que tiver violação ao direito de ir e vir. Ok? Seja a ameaça ou então a concreta violação. Legal. Só que tem uma coisa importante. O artigo 648 do CPP vai apresentar para a gente um rol de hipóteses. Rol de hipóteses onde há possibilidade de impetração do nosso remédio constitucional, do nosso habeas corpus.
Mas como eu havia comentado agora há pouco, esse remédio constitucional ele não é exclusividade do processo penal. E outra coisa, a gente não pode jogar toda a responsa ao legislador e prever todos os atos que possam acontecer na vida em sociedade. Então, alinhado com essas duas ideias, uma coisa muito importante quando você for ler o artigo 648 é que você tem que ler com o coração aberto. O artigo 648 ele tem que ser interpretado como um rol exemplificativo de hipóteses que permitem a impetração do habeas corpus. Beleza? Até você que gosta de penal, processo penal, quando você vai estudar isso dentro dessas disciplinas, você vai ver que tem inúmeras hipóteses construídas, criadas pelos tribunais superiores. Hipóteses essas que você não encontra no 648, são justificadas, por exemplo, no 648. Por exemplo, possibilidade de impetração de habeas corpus para denegação seja de forma parcial ou total, de acordo de delação premiada. Habeas corpus contra medida cautelar no processo penal, e assim sucessivamente, há outras hipóteses. Então, vê o 648 como um rol exemplificativo. Mas mesmo assim, é importante você lembrar do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, que vai dizer o seguinte: não cabe habeas corpus contra atos de punição disciplinar militar. Punição disciplinar militar não cabe habeas corpus. Previsão constitucional. O CPP também menciona só punição disciplinar, mas o direito constitucional vai lá, punição disciplinar militar. Tranquilo? Vamos lá, continuando, vamos falar do procedimento. Perdão, cara apressado, né? Antes de falar do procedimento, deixa eu trazer só uma figurinha aqui bem interessante para vocês, que é o habeas corpus substitutivo, bem utilizado na prática. Esse habeas corpus substitutivo é o seguinte: nos tribunais superiores existe uma resistência boa para você reconhecer a admissibilidade desse tipo de habeas corpus. Tá, mas o que é esse habeas corpus? Como o próprio nome dele diz, ele substitui, mas substitui o quê? Recurso. É quando, diante do caso concreto, dado uma determinada decisão, ao invés de interpor o recurso cabível, acabam impetrando um habeas corpus. É isso a ideia do habeas corpus substitutivo. Como eu falei, se você pegar a jurisprudência do STF, STJ, eles têm uma resistência boa para reconhecer a admissibilidade desse HC. Mas é importante a gente mencionar que em 2018, no famoso HC do Lula, o Pleno do STF reconheceu a possibilidade de impetração de habeas corpus em substituição de recurso próprio em caso de decisão colegiada de tribunal superior. Tranquilo? Então, nesse caso, segundo o STF, caberia a impetração de habeas corpus substitutivo. Mas, regra geral, o STF não é muito fã disso aqui. Vamos lá, continuando. Agora sim quero falar de procedimento. E assim, você vai perceber que o procedimento do habeas corpus não foge da regra dos remédios constitucionais. É célere, é pá e pum. Até porque a ideia é você tutelar um direito fundamental, não é discutir outra coisa senão isso. Proteger um direito fundamental. No nosso caso, a liberdade de locomoção. Então é um procedimento muito rápido, em tese, em teoria. E assim, quando você vai no CPP, você consegue ver que o CPP ele vai trazer o procedimento do habeas corpus tanto para juiz de primeiro grau como para os tribunais. Eu vou trazer para vocês aqui como que o CPC ele trabalha o HC nos tribunais, tá? Mas eu vou evitar assim me aprofundar tanto como o CPC ele trabalha dos tribunais, CPP trabalha nos tribunais, tá? Eu quero te dar só uma visão global. Por quê? Porque na prática é o que a gente mais vê. Porque os tribunais acabam permitindo que os juízes de primeiro grau também se valem disso, tá? Mas assim, quando você vai ler o CPP e vai ler como é que é o procedimento do habeas corpus em juízo de primeiro grau, nós não temos essa etapa aqui, ó. Nós não temos essa etapa. No primeiro grau, para os tribunais, nós temos essa etapa, que é a participação do Ministério Público. Isso quando você pega o CPP. Tá, mas vamos lá. Antes mesmo da gente falar do procedimento, eu sei que a primeira coisa que você está pensando é o seguinte: o que adianta falar de procedimento se eu não sei competência? Se não foi mencionado, desculpa, até agora, a competência.
E aquela coisa, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei o vídeo do habeas data. Eu vou evitar de trazer aqui a competência, porque eu acho que ficaria um pouquinho massivo. Porque trabalhar com competência é aquela coisa, é ligar os pontos. Porque no final das contas, a competência no habeas corpus vai depender de quem são os personagens. Dependendo do personagem, por exemplo, um ministro de Estado, seja ele como paciente ou seja ele como autoridade coatora, a competência será diferente. Tudo bem? Então, vai em relação à função. Mas eu vou deixar aqui no link da descrição um esquema de habeas corpus, uma pasta no Google Drive para que você possa ter um esquema de competência tanto originária como recursal desse remédio constitucional, tá? Então vamos deixar isso aí para depois do vídeo. E vamos lá trabalhar então o procedimento. Como é que funciona o procedimento desse right constitucional? Você vai ver que é fácil, super tranquilo. Olha só. O CPP, sabendo que ele está diante de um valor constitucional muito sensível, que é o nosso direito de ir e vir, ele resolveu trabalhar o habeas corpus de uma forma muito simples, para que todo mundo possa efetivamente se valer disso e cessar com essa ameaça ou violação a esse direito constitucional. Então o CPC, no seu artigo 654, vai dizer o seguinte: olha, você vai fazer um habeas corpus, obrigatoriamente você tem que ter isso. O que obrigatoriamente você tem que ter? Primeiro, o nome do paciente, que é aquela coisa que a gente falou do individual, a individualização. O nome do paciente. Nome do impetrado, quem está praticando a ilegalidade. Exposição da violação ao direito de vir, que é explicar o que está acontecendo. E por fim, a assinatura do impetrante, que é a identificação do impetrante, ou então, naquele caso que eu falei, caso o impetrante não consiga assinar, alguém ao seu rogo também informando as residências. É só isso que existe num habeas corpus. Lógico, tem que respeitar a competência, tá? Mas o 654 só quer isso dentro da sua petição inicial de habeas corpus. Por isso que a gente vê na literatura, e uma vez ou outra, é um caso na mídia, de habeas corpus sendo impetrado em folha de papel higiênico, em folha de papel de pão, até na parede, como diz já na história, já se observou isso. Porque realmente quis simplificar da maior maneira possível. Então vamos lá, continuando. Se foi lá, fez teu habeas corpus, respeitou certinho o artigo 654, você impetra perante a autoridade competente, autoridade judiciária competente. O juizão vai lá, pega e recebe o seu habeas corpus e ele poderá adotar os seguintes caminhos. Segundo o CPP, o juiz, caso você tenha requerido liminar, o juiz poderá deferir a ordem liminarmente, poderá conceder o seu habeas corpus liminarmente, desde que preenchido os requisitos da plausibilidade do pedido e do perigo da demora. Preencheu os requisitos, o juiz pode deferir a liminar. Juizão também poderá determinar a imediata apresentação do paciente se estiver preso, caso necessário. Poderá determinar a realização de diligências, se lhe aprouver, incluindo eventual visita ao local onde o preso se encontrar, mas o juiz deverá requisitar informações à autoridade coatora. Pessoal, ponto muito importante. Isso aqui, esses três primeiros não é obrigatório. Sobre a liminar, é apenas se você requerer a liminar. Sobre a possibilidade de requerer a apresentação do paciente por meio de uma audiência ou então ir até o local, isso aqui é uma faculdade que o CPC dá ao magistrado. Ele não é obrigado. O que ele tem que fazer no despacho inicial, em regra? Requisitar informações à autoridade coatora. Beleza, tranquilo. Depois, o que o CPC fala? Se o HC for de primeiro grau, se for de competência originária de um juiz de primeiro grau, depois de requisitado informações à autoridade coatora, o juiz já sentencia. Mas como eu falei para vocês, é muito comum na prática o que acontecer? Depois das informações prestadas pela autoridade coatora, o Ministério Público opina. E depois disso, vai para o juiz proferir sentença. E da sentença, o juiz ele poderá decidir em dois sentidos. Primeiro, ou ele concede... Pessoal, peço desculpa, tá? Mas isso aqui é minha letra, tá? Não tô desenhando, não. Ou ele concede, ou ele denega a ordem. Como assim? Concede. Ele
ou ele dá o alvará de soltura ou dá o salvo-conduto ao paciente, dependendo do caso concreto. Denega. Ele, vamos dizer assim, não concede o habeas corpus. Fala, ó, perdeu o playboy. Não há ilegalidade, não consigo visualizar a violação do direito de ir e vir nesse caso. Então, nada de habeas corpus para você. Tranquilo? Então, o juiz ele pode conceder a ordem de habeas corpus ou então denegar a ordem de habeas corpus. O que é importante você saber aqui? Você vai lá no artigo 574, inciso 1º do CPP, e ele vai dizer o seguinte: no caso do juiz conceder o habeas corpus, quando ele concede, obrigatoriamente tem que acontecer a remessa necessária, ou chamado de recurso voluntário. O juiz concedeu, da sua decisão, ele encaminha para o tribunal de instância superior. Tranquilo? Obrigatoriamente tem que rolar isso aí. Vamos lá. Outras coisas dentro do procedimento que vale a pena a gente pontuar. Primeira, habeas corpus tem prioridade de tramitação a todos os demais atos judiciais. Ele está lá no topo da linha de importância dentro daquela vara e juízo. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Por força constitucional, é gratuito a impetração do habeas corpus. Você quer impetrar habeas corpus em favor de um terceiro, você não vai pagar nada para fazer isso. O artigo 653 do CPP vai dizer o seguinte: julgado o habeas corpus concedido a ordem do habeas corpus, a autoridade coatora comprovada sua má-fé será, na verdade, condenada ao pagamento das custas processuais. Porque, no final das contas, ela que deu problema a tudo isso. Ela que deu causa a toda essa movimentação por parte do Poder Judiciário. Então, ela acaba sendo condenada ao pagamento das custas processuais. Vamos lá. Artigo 659 do CPP. Isso aqui é bem bacana. Funciona o seguinte: se nessa historinha toda aqui que a gente está contando, esse procedimento todo, nessa nossa aventura, você lá, com sangue nos olhos, denunciou um ato ilegal que causou a violação do direito de ir e vir de uma pessoa, ou você mesmo, bater na madeira, né? Ou de você mesmo, e no meio desse percurso, no meio do procedimento, antes mesmo do juiz dar a sentença, concedendo ou denegando a ordem, todo mundo na expectativa, todo mundo no desespero, cessar o ato ilegal, a própria autoridade coatora, ela acaba com a ilegalidade, antes mesmo da sentença. Nessa situação, quando encerrar a ilegalidade, o habeas corpus estará prejudicado. Como assim? Cessou a ilegalidade, não tem por que mais o juiz julgar o mérito do seu habeas corpus. Porque o que fez você iniciar isso e acompanhar até o final não existe mais. Lembrando que os remédios constitucionais têm a função de proteger aquele direito fundamental que se encontra em tese prejudicado, ameaçado ou então prejudicado. Então, se acabou, se cessou, não tem mais por que o juiz proferir uma decisão de mérito em relação ao habeas corpus. Então, se a ilegalidade cessa no meio do habeas corpus, o HC resultará em prejudicado. Aí o juiz julga sem análise do mérito. Tranquilo? Beleza? Revisão geral sobre o procedimento. Para a gente fechar aqui, nós entramos em uma das partes mais sensíveis do estudo do habeas corpus, que é qual é o recurso cabível das decisões proferidas neste remédio constitucional. Isso aqui é um tema que o pessoal, por exemplo, da OAB gosta de perguntar no exame da ordem. E é bem fácil você entender. Olha só. Segundo o artigo 581, inciso 10 do CPP, da decisão de juiz de primeiro grau, seja concedendo, tu ganhou, seja perdendo, denegando, ou seja, você perdeu, da decisão do juiz de primeiro grau, cabe recurso em sentido estrito, o RESE. Então, juiz de primeiro grau, da decisão, como é que se ataca? Recurso em sentido estrito. Bem fácil, bem tranquilo. O negócio só fica um pouquinho, mas só um pouquinho difícil, quando quem tem que julgar o habeas corpus, quem tem a competência originária para julgar o habeas corpus, são os tribunais. E aqui há uma separação. Quando a competência originária é do tribunal para apreciar o habeas corpus, se o tribunal ele concede
o habeas corpus, caberá, em tese, a interposição de recurso extraordinário ou recurso especial diante do caso concreto. Mas, lógico, desde que preenchido também os requisitos para o uso desses recursos, tá? Não é tão simples assim. Mas, no tribunal, concedeu o habeas corpus, recurso extraordinário ou recurso especial, dependendo do caso concreto. Agora, lá nos tribunais, competência originária, o tribunal denegou da decisão que denega habeas corpus em competência originária dos tribunais, ou seja, você impetra o habeas corpus lá no tribunal, dessa decisão caberá recurso ordinário constitucional, como regra geral, sem excluir a possibilidade de outros usos, o uso de outros recursos, tá? Como o agravo regimental e o embargo de declaração, tá? Não tem problema nenhum, dependendo do caso concreto, tá? Mas, regra geral, qual que é o recurso cabível contra a decisão que denega a ordem de habeas corpus nos tribunais? Recurso ordinário constitucional. Agora, queridos, vocês vão ver lá naquele esquema que eu vou disponibilizar de competência do habeas corpus, que esse recurso ordinário constitucional, dependendo do tribunal que julga, será de competência ou do STF ou do STJ. O artigo, olha só, o artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição, cara, não sei porque eu insisto em escrever, mas beleza, vamos lá. O artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição, ele vai dizer que o STF será competente para apreciar recurso ordinário constitucional se a ordem denegatória for proferida por tribunais superiores. Então, por exemplo, se você impetra um habeas corpus lá no STJ e o STJ denega a ordem, caberá recurso ordinário constitucional a ser apreciado pelo STF, processado e julgado pelo STF. Tranquilo? Agora, o artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição, vai dizer que a competência recursal para o recurso ordinário constitucional será do STJ quando a ordem denegatória partir de um Tribunal Regional Federal ou então de um Tribunal de Justiça. Então vamos lá, você impetrou com habeas corpus num Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Federal denega a tua ordem. Você quer entrar com recurso. Qual é o recurso? Recurso ordinário constitucional de competência do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, mais uma vez, voltando. Juizão de primeiro grau. Concedeu ou denegou o habeas corpus. Qual que é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Você impetra com habeas corpus no tribunal. Se a ordem for concedida, cabe recurso especial ou recurso extraordinário desde que preenchidos os requisitos. Se a ordem for denegada, cabe, em regra, recurso ordinário constitucional e vai depender STF, na hipótese do artigo 102, inciso 1º, a linha A, ou STJ, na hipótese do artigo 105, inciso 2º, a linha A. Tranquilo? Pessoal, para a gente fechar esse vídeo, como eu falei para vocês, a OAB gosta de perguntar essa parte recursal. E eu trouxe aqui para vocês uma questão recente entre aspas, para você visualizar isso. Olha só. Em razão de uma determinada conduta de um juiz de direito de primeira instância, que atuava em uma vara criminal da comarca de Curitiba, o advogado Frederico ingressou com habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, figurando como autoridade coatora o magistrado. Ponto. A ordem de habeas corpus foi denegada pelo tribunal. Dessa decisão, desconsiderando a hipótese de habeas corpus, caberá ao advogado interpor a seguinte medida. Vamos lá, como a gente comentou, vamos esquematizar a situação aqui. Nós temos uma pessoa que impetra com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, apontando como autoridade coatora um juiz de primeiro grau, juiz lá de Curitiba. Legal. O que o Tribunal do Paraná faz? Denega a ordem. Contra decisão que denega a ordem em competência originária de tribunal, cabe recurso ordinário constitucional. Então, nós temos a alternativa B e C.
Mas, como nós falamos, com base no artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, da decisão denegatória de habeas corpus proferida em Tribunal Regional Federal ou então Tribunal de Justiça, o órgão recursal competente será o STJ. Então, a alternativa que responde essa questão, letra B, recurso ordinário constitucional perante o STJ. Beleza, pessoal? Então era isso, uma revisão rápida sobre esse remédio constitucional do habeas corpus. Espero que esse vídeo possa ser produtivo aí para você, para ajudar na construção do seu raciocínio jurídico. Um forte abraço e até mais!